Fala galera, bem-vindos ao Portal da Filosofia novamente. Hoje eu tô aqui por um motivo bem legal. Eu vou falar de um tema que eu gosto, de um tema que é introdutório, de um tema que vale para você que está fazendo vestibular, que vai fazer vestibular, que quer conhecer um pouquinho sobre esse início, esse período inicial, esse período incipiente da filosofia, mas para você também que está no ensino médio, de repente vai fazer uma primeira prova de filosofia, onde é cobrado aquele tema tão temido que é a transição do mito ao logos, essa coisa nova, esse ambiente completamente diverso, que é o ambiente da filosofia, que é o terreno da filosofia. Para nós entendermos o que é esse terreno da filosofia, esse campo específico do que é a filosofia, a primeira coisa que você tem que saber, eu acho, na minha opinião, é que existem modos de compreender filosofia. Existe um modo amplo de compreender filosofia, como algo que eu gosto de pensar, algo que eu penso, algo que eu reflito. Então, por exemplo, eu tenho uma filosofia de vida, que é o conjunto de pensamentos e ideias que eu tenho que baseiam a minha existência, por exemplo. Mas aqui não se trata disso. Aqui se trata da compreensão da filosofia não de um modo amplo, mas de um modo histórico, de um modo restrito, que fez com que a filosofia aparecesse em um determinado momento como um campo de conhecimento completamente diferente dos outros campos de conhecimento. Mas para que a filosofia tenha aparecido, para que ela tenha tido uma gênese, um nascimento, é necessário entender aquilo que aconteceu antes da filosofia para que a filosofia então tenha existido. Simples assim. O que nós vamos fazer hoje então? Relatar esse antes da filosofia até chegar nesse primeiro movimento, nesse primeiro relâmpago da filosofia em direção ao seu nascimento. Beleza? Então vamos lá. Preparei aqui um conjunto de slides bem simples que estarão disponíveis no canal do Telegram Portal da Filosofia, que eu deixo sempre que eu termino os vídeos. Então eu vou postar o vídeo, você corre lá que você encontra facilmente essa parada. Beleza? Vamos nessa então. Certo? Tamo lá. Do mito ao logos. Chegou aí? Maravilha, vamos nessa. Qual é a treta? Qual é o problema? Quais são as questões presentes nessa transição do mito ao logos? Bom, primeiro nós temos que saber o que é mito, nós temos que saber o que é logos, para nós entendermos essa transição do mito ao logos. Por que toda vez que um professor de filosofia ele fala de mito, ele fala de filosofia, ele está falando de mito também? Toda vez que um professor de filosofia ele fala de filosofia, do nascimento da filosofia, ele tem que falar do mito por quê? Vamos por partes. O mito é uma forma de conhecimento, tá? Eu costumo dizer que as formas de conhecimento têm variantes, têm problematizações, mas de maneira geral, de maneira didática e simples, o conhecimento ele se divide em formas, que são conhecimento mítico, conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o senso comum, o conhecimento científico. E eu costumo dizer para os meus alunos que o conhecimento, as formas de conhecimento, não tem melhor e pior, tem formas de conhecimento que se adequam melhor a um determinado momento, a um contexto histórico. Então não dá para você dizer assim, mas o mito ele é falso, ele é estranho, ele não funciona. Talvez ele não funcione para determinadas comunidades e sociedades como a nossa, por exemplo. Mas num determinado momento histórico, onde as sociedades eram mais primitivas e elas tinham outras bases de organização social, o mito era muito válido. Então ele é uma forma de conhecimento como qualquer outra forma de conhecimento. Além disso, o mito sendo uma forma de conhecimento, ele é aquilo que o ser humano, enquanto tal, busca através dele respostas para as indagações mais elementares da vida humana. Então, por exemplo, quando eu procuro conhecer filosofia, eu busco encontrar respostas. Quando eu busco uma religião, eu busco encontrar respostas. Quando eu busco o conhecimento científico, eu busco encontrar também respostas. O mito não é diferente. Só que o mito ele tem uma particularidade, que é o fato de o mito ser algo narrado. O mito é uma narrativa acerca de alguma coisa, acerca da origem, da base, do fundamento do porquê que alguma coisa é como ela é. Por que alguém é como é, por que uma realidade é como é. Isso é muito importante você saber para entender o mito, porque se o mito é uma forma de conhecimento
que se define pela narrativa e se transmite pela narrativa, é interessante você saber também que na medida em que os povos vão desenvolvendo a escrita, a mitologia, o mito vai gradativamente deixando e, portanto, parando de existir como forma predominante. Significa que o mito ele inexista depois. Mas na medida em que as civilizações vão desenvolvendo a escrita, o mito vai perdendo força. Ele não vai deixar de existir completamente, mas ele vai perdendo força. Ele vai minimizando. Use uma palavra legal que pode cair na sua provinha. Ele vai sendo mitigado. Ele vai perdendo força, ele vai enfraquecendo. Beleza? Tem uma outra coisa interessante para a gente entender sobre o mito, que é, primeiro, ele é uma base cultural para esses povos, como essa forma ancestral de conhecimento, e ele é, sim, uma reflexão, que é uma reflexão inicial, incipiente, é uma reflexão pré-crítica, não é irracional, mas ele é pautado também na emoção e na afetividade. Isso é muito interessante. O mito ele tem um apelo emotivo e afetivo que ajuda a definir aquilo que o mito é. Beleza? Básico assim. Bom, quando nós estamos lidando com o mito, e teria muito mais coisa para dizer sobre o mito se nós fôssemos trabalhar ele, exemplificar, definir, tentar traçar um pouquinho da importância do mito, da função do mito. Tá tudo posto aqui, mas daria para aprofundar mais acerca disso? Daria. Como o foco dessa aula não é um aprofundamento sobre o que é o mito, a função, a relação dele, exemplificações, é interessante notar a partir de então que o mito ele tem uma importância na Grécia Antiga. Sobretudo porque na Grécia Antiga existiram dois nomes muito emblemáticos para a compreensão da filosofia e do mito grego também. Então vamos lá. Mito grego. Mito na Grécia Antiga. O que é importante na Grécia Antiga? A figura do poeta. Então, na Grécia Antiga entra em jogo uma coisa que até então era inovadora, era nova, que era a figura do poeta. Quem que era o poeta na Grécia Antiga? Era alguém que, segundo a tradição, segundo a cultura da época, tinha a capacidade de transmissão da verdade meio que revelada para os mortais, para as pessoas comuns. Então existia um pressuposto no poeta que ele era um transmissor fiel da verdade que ele tinha tido contato através dos deuses. Então o poeta ele era uma espécie de transmissor, de veículo entre aquilo que era sagrado, entre aquilo que era divino, entre aquilo que era posto de maneira sobrenatural e fantástica para aquilo que era posto de maneira natural, que era o mundo dos seres humanos. É o mundo dos seres humanos, na verdade. Então, o poeta, ele se assenta numa autoridade de que aquilo que ele está falando é verdadeiro. E na Grécia Antiga, nós tivemos dois pensadores, dois poetas, na verdade, muito mais do que pensadores, mas duas figuras históricas, mais do que qualquer outra coisa, que são Homero e o Hesíodo. Por que o Homero e o Hesíodo eles são importantes? Primeiro o Homero, porque ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, e isso dá para fazer uma interdisciplinaridade numa questão com o pessoal da literatura, mesmo o pessoal da história da arte, porque o Homero, ao escrever Ilíada e Odisseia, ele inaugura não somente alguns temas, mas ele inaugura uma estrutura poética completamente diferente, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. E o Hesíodo, por ele ter inaugurado não somente uma estrutura dessa poesia, mas por ele ter inaugurado um tema que é muito caro e importante para a filosofia que vai nascer daqui a pouco. Bom, vamos aos poetas gregos. Homero foi um cara importante, de novo, porque ele escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia são obras que servem de base para a cultura ocidental, mas não somente para a cultura ocidental, como uma base teórica, estrutural, mas uma base histórica também. Se você pegar aí a história da Ilíada e da Odisseia, são histórias muito interessantes do ponto de vista de prender sua atenção mesmo, então isso eu acho que é uma coisa que vale a pena, tá? Inclusive, tem um filme
2001, Uma Odisseia no Espaço, que usa o nome Odisseia para fazer uma ponte com Homero, e a Odisseia virou na cultura ocidental um sinônimo de uma grande viagem, de uma viagem grande de retorno ao lar, tá? Esse 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme dirigido pelo Stanley Kubrick de 1968. É um filme parado, é um filme denso, é um filme que se você tiver aí meio com soninho, ele é um bom sonífero para você. Eu particularmente já dormi várias vezes assistindo 2001, Uma Odisseia no Espaço, mas é um filme digno de nota por ele ser um filme de 1968, olha bem. Nossa, professor, é um filme antigo, então é chato. Mas ele é um filme que relata a trajetória da humanidade até supostamente chegar no ano de 2001. Em 1968, há uma projeção de como seria a humanidade no ano de 2001. Bom, dado isso, dado esse problema, o que o Homero tem de interessante para nós da filosofia? O Homero tem de interessante para nós da filosofia o fato de, primeira coisa, a métrica do Homero é uma métrica interessante, tá? A Odisseia é dividida em livros ali, e cada livro tem uma métrica pensada no modo como o ritmo da história vai ser contado. E isso é uma coisa interessante porque a métrica revela uma certa organização ali na estrutura dos poemas homéricos. E isso é importante porque a filosofia, ela busca essa harmonia, essa métrica, essa proporção também. Mas sempre no Homero tem um elemento que o coloca não como filósofo, mas como poeta, como partícipe de um mito grego, de uma mitologia grega, que é a ideia de que ainda há uma base para essa métrica que está fundamentada no sobrenatural e no fantástico. Certo? Ainda está fundamentada no sobrenatural e no fantástico. Sempre lembra disso. Daqui a pouco nós vamos chegar na filosofia e você vai entender de maneira mais específica por que de tudo isso. Além disso, o Homero ele tem uma característica nos poemas dele que é muito interessante, que o Homero ele busca entender a realidade como um todo e não parte fragmentada dessa realidade. Ele busca entender a realidade num contexto mais geral. Além disso, ele busca, desculpa a não acentuação das razões, mas razões têm acento, ele busca as razões que expliquem as histórias, as coisas que ele está tentando contar na narrativa dele, tá? Aí nós temos algumas coisas que nos ajudam a entender isso. Então o Homero, ele não só conta, ele não só narra de maneira oral, mas ele tem livros. Isso já é um diagnóstico de que nós temos a transição de um período onde havia o domínio da oralidade como base para a disseminação da cultura, e aqui nós já temos uma escrita, mesmo que incipiente, mesmo que inicial, nós temos uma escrita com essas características que eu listei para vocês. Além do Homero, nós temos o Hesíodo, certo? Que é um autor super importante para nós aqui. Lógico que se você for estudar mais a fundo o Hesíodo e o Homero, tem muito mais coisa a se dizer sobre eles de novo. E o Hesíodo, ele é importante por ele ter escrito, por ele ter pensado uma cosmogonia. O que culmina, o que casa com uma teogonia. O que é isso? A cosmogonia, ela relata cosmo-universo, a origem do universo. Mas o mais importante que existe aqui é que nós temos uma cosmogonia que nada mais é do que uma tentativa, fracassada ou não, mas é uma tentativa, de compreender o universo de maneira alegórica, fantasiosa, fantástica, que é a característica fundamental, fundante do mito. Então a cosmogonia é uma explicação, é uma gênese do universo de maneira sobrenatural e fantástica, que é aquela característica marcante do mito. Então, se nós temos de um lado aqui o Homero, que é um cara que deu determinadas bases estruturais para a cultura da época, que vai culminar na filosofia, nós temos o Hesíodo, que inaugurou uma forma, um conteúdo, que é fundante da filosofia. E a filosofia nasce, portanto, de alguns empréstimos culturais, temáticos e estruturais
dessa forma grega específica de conhecimento, dessa forma grega específica de vivência, que é a cosmogonia. Então, se antes nós tínhamos a cosmogonia, nós temos agora a cosmologia. Bom, se a cosmogonia é a origem do universo de maneira fantasiosa, a cosmologia estabelece um paralelo com a cosmogonia. Bom, cosmo a gente já sabe que é o universo. Então, se uma é cosmogonia e outra é cosmologia, nós temos o cosmo como problema, como estudo, como base para investigação. Se de um lado a gente tem a cosmogonia, do outro lado a gente tem a cosmologia. Qual que é o contexto para o surgimento desse tipo de coisa? O contexto para o surgimento da cosmologia e uma transição, que eu chamei de transição do mitologos, que você pode chamar de transição da cosmogonia para a cosmologia, do mito para a razão, do mito para a filosofia, tanto faz, pode cair de qualquer modo, pode aparecer de vários modos para você, é um contexto favorável em relação à moeda, ao calendário, ao alfabeto, começando a se desenvolver melhor, portanto, a troca de uma oralidade por uma forma de transmissão do conhecimento que é escrita, e mais do que isso, a existência de uma estrutura de cidade que dava uma liberdade para o homem pensar, inclusive a questionar aquilo que ele tinha estruturado como uma religião da época, que nada mais é do que o quê? A polis ou a cidade-estado. Dado isso, nós temos o tema da filosofia pronto e a estrutura da filosofia pronta. Por que o tema pronto e a estrutura pronta? Porque se antes nós tínhamos um tema que era o cosmo, o universo, agora nós continuamos com o tema do cosmo e do universo. Se antes nós tínhamos, presta atenção, uma estrutura maravilhosa, que era a estrutura cosmogônica, que era agonia, que era mito, que era o sobrenatural e fantástico, agora nós vamos substituir essa estrutura fantástica, baseada no sobrenatural, pré-reflexiva, por uma estrutura cosmológica. O que é uma estrutura cosmológica? É uma estrutura que se baseia, que está pautada não mais nos deuses e no sobrenatural, mas sim numa lógica e numa racionalidade. E aí nós temos, portanto, o nascimento da filosofia. Então, o nascimento da filosofia nada mais é do que uma troca de estrutura mítica por uma estrutura racional. A temática permanece inicialmente a mesma temática do Hesíodo, por exemplo. Olha que legal. Ô Guto, mas vamos pensar numa coisa, vamos voltar lá para trás. O Homero não tem uma métrica, não busca a realidade como um todo, não busca as razões que expliquem alguma coisa, e a filosofia também não é isso? É isso. Peraí, o Hesíodo não busca o universo e a filosofia também busca o universo? Sim. No entanto, é possível dizer que a filosofia ela se difere no seu nascimento, por quê? Porque ela busca de maneira lógica, racional e argumentativa a base e o fundamento do universo. Coisa que nem o Homero, nem o Hesíodo tinham feito quando eles fizeram os mitos e as narrativas e as histórias que eles tinham feito. Então a filosofia, ela representa do ponto de vista histórico esse gradual distanciamento de um período cosmogônico para um período cosmológico. Certo? O universo continua, o tema continua, mas a forma, a estrutura, o modo, ele se transforma. Algumas considerações finais, que são pontos importantes que eu vejo dessa transição do mito ao logos, e aí, tchau. A transição, ela foi uma transição que ela representou uma ruptura ou continuidade? Depende. Ela representou uma ruptura na medida em que ela rompe com a estrutura. Presta atenção. Ela representou uma ruptura na medida em que ela rompe com a estrutura, mas ela representou uma continuidade na medida em que ela continua com o tema. Então, por exemplo, a filosofia ela continuou ou rompeu com o mito? Os dois. Não são excludentes. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. De novo, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Ela rompeu com relação à estrutura, mas ela continuou com relação ao mito. Certo? Uma outra pergunta que pode aparecer é: essa ruptura, ou essa continuidade, essa transição, na verdade,
ela se deu de maneira gradual ou ela se deu de maneira repentina? Ela se deu de maneira gradual, na medida em que o contexto histórico vinculado à moeda, ao calendário, às navegações e à polis, somado ao Homero e Hesíodo, que são geniais, foram propiciando uma minimização, um enfraquecimento do mito. Ao mesmo tempo, a filosofia começou a ganhar força e aparecer como uma forma legítima, predominante e inovadora de conhecimento e de forma de conhecimento em relação ao mito na época. Ou seja, nós temos uma ruptura gradual na qual a filosofia foi surgindo como uma forma de conhecimento e gradativamente, aos poucos, rompendo, promovendo uma outra forma de conhecimento em relação ao mito. Certo? Espero poder ter ajudado vocês em relação a essa transição do mito ao logos. Esse é um conhecimento básico, esse é um conhecimento introdutório, esse é um conhecimento elementar, mas que te ajuda a fazer uma prova de primeiro ano, a entender essa forma inicial de nascimento da filosofia, que é uma forma única de conhecimento. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!